Goiás faz partida decente contra o Corinthians dentro de casa, acaba tendo pouca posse de bola, se a gente olhar apenas nos números, né? 29%, até fiquei surpreso esse jogo no estádio, eu pensei que o Goiás seria pelo menos uns 40, 45%. Foi um bom jogo, se a gente imaginar que o Corinthians também veio com um time meio reserva, né? Meio alternativo, acabou não funcionando essa estratégia de tentar adiar o jogo, pelo menos tivemos as duas torcidas, tranquilamente, né? Ocorreu ali o decorrer do jogo, e uma partida boa do Goiás, na minha visão, acabou faltando um gol duas vezes, né? Uma na trave do Otávio Monte, a outra acabei nem vindo aqui, acho que foi do Pedro Raul que bateu no travessão. Boas jogadas, com um time que estava com muitos jogadores, tanto suspensos, né, fizeram falta no meio de campo, tanto os dois volantes, o Caio Vinícius e também o Matheus Salles, acho que fizeram partidas boas também para garantir esse empate e basicamente cravar o Goiás na Copa Sul-Americana do ano que vem, que convenhamos, com esse elenco, com o orçamento, né, o menor da Série A do Campeonato Brasileiro, é sim um baita resultado, estou bem satisfeito, mas acho que dava até para ter buscado uma vitória e por que não sonhar com algo a mais. Mas quero trazer os detalhes para vocês aqui no vídeo de hoje, conversar também o que foi esse duelo, né, quem jogou bem, quem não foi tão bem assim e também como que ficou a tabela de classificação. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, né, para sempre receber os vídeos novos aqui no nosso canal, que a gente posta pelo menos 2 no dia, um por volta ali das 11h30, no final de semana, e outro por volta das 5h45, 6h30 da tarde, pelo menos esses 2 vídeos, e eu vou estar deixando aqui embaixo também na descrição o nosso canal de cortes, os cortes do Goiás News, vai lá e dá uma olhada. Assim também como o nosso apoiador aqui do canal, a Sorte Gobet, para você fazer a sua aposta esportiva. Nesse domingão de eleição, né, a gente não teremos jogos pelo Campeonato Brasileiro, mas pelo menos aí para quem entende também do futebol, tanto na Inglaterra, França, Espanha, ótimas alternativas, como por exemplo Arsenal e Nottingham Forest, eles se enfrentam às 11 horas da manhã. Além disso, Manchester United e West Ham. Na Itália teremos Empoli e Atalanta, do Rafael Toloi, né? Na Espanha com Real Madrid e Girona, Real Sociedade e Real Betis. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte Gobet. Já vai lá, chama no WhatsApp, é bem simplesinho para você fazer a sua aposta. E assim que você ganha, já faz o Pix na hora mesmo. Vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Então bora começar o nosso vídeo de hoje, esse pós-jogo ainda que eu fui nessa partida. Inclusive cheguei aqui meio que nas pressas, né? Para gravar o vídeo pra vocês, inclusive tô aqui com a minha amiga Ana, um salve aí pra ela, jogadora, né, ela tava lá comigo. Eu fiquei numa dúvida danada porque parecia que ia chover pra caramba e eu não trouxe o fone pra gravar o vídeo. E aí a torcida que eu sempre espero no estádio ali pelo menos uns 10, 15 minutos, então a torcida do Corinthians saiu primeiro e a do Goiás ficou ali dentro. Então se eu gravasse o vídeo lá, ia ficar muito barulho, ia ficar muito zoado. Esperei um pouquinho mais pra gravar aqui mais tranquilo pra vocês e falar o que eu enxerguei desta partida. Posso fazer alguma outra incoerência aqui, porque a gente assistindo o jogo no estádio é um pouco diferente, mas pode deixar a sua visão aqui embaixo nos comentários. Inicialmente com a escalação, o Goiás basicamente dá pra dizer que foi 3 zagueiros, principalmente na parte defensiva. O Ian Souto fazia aquela função pelo lado direito, o Dieguinho na hora de atacar, ele seria como se fosse um meia-direita. Na hora de defender, cobria muito bem aquele corredor. Acho que foi mais uma vez o Jair Ventura, entende muito bem de bola. E mais do que isso, entende bem o seu elenco, que é muito limitado, mas ele sempre tira um coelho da cartola para fazer pelo menos boas atuações. O Sávio retornando na lateral esquerda foi o trunfo máximo para o ataque do Goiás. Se não fosse ele, olha, esse jogo seria bem doído para o Pedro Raul, até mesmo o Vinícius, né? Não conseguiram criar grandes coisas, mas vira e mexe uma bola cruzada do Sávio, acabou ficando uma jogada muito manjada do Dieguinho lá no lado direito, mas pelo menos buscando essa referência do camisa 9 que era o Pedro Raul, já com o meio de campo, sem ninguém, com Matheus Salles e Caio Vinícius. Se você ficar rodando demais a bola, fatalmente uma hora ou outra vai perder, né? O Caio Vinícius até que fez uma partida razoável. E acho que a única diferença foram essas, né? A entrada de 3 zagueiros, o Reinaldo na esquerda, Lucas Alter centralizado, o Ian Souto mais pelo lado direito, o Dieguinho fazendo essa função de lateral direito, barra meia direita, né? Apoiou muito bem ofensivamente na primeira etapa, na lateral esquerda com o Sávio, lá na frente o Vinícius, do outro lado da Otávio Monte e centralizado o Pedro Raul. O Goiás começou a partida bem mais tranquilo, deixando a bola mesmo com o Corinthians, que inclusive toca muito bem. Faz algumas triangulações ali no meio de campo, se você não ficar principalmente esperto naquela entrelinha, né, entre o zagueiro e o volante, sempre tem um jogador bom do Corinthians naquela região. Ainda bem que o Renato Augusto estava suspenso nesse jogo, porque certamente faria um trabalho gigantesco para a defesa do Goiás. Então o Corinthians que veio bastante mesclado, né, com o Lucas Piton, por exemplo, das categorias de base na lateral esquerda, assim como o zagueiro Robert Renan, foi um bom time, acho que fez até também uma boa partida, mas por exemplo, se tivesse o Renato Augusto ou até mesmo o Balbuena na zaga, né, poderia ser um time bem mais perigoso do que foi apresentado. Normal também esses jogos malucos da CBF, um atrás do outro, na reta final do ano, acaba acumulando, né, esse tipo de escalação alternativa. O Ian Souto acabou levando um cartão amarelo logo aos 10 minutos, acho que fez até um bom primeiro tempo, saiu na segunda etapa, né, para a entrada
do Danilo Cardoso, acho que foi um lateral meio besta. O Goiás teve ali algumas finalizações, primeiramente com o Pedro Raul, aos 14 minutos, onde ele acabou chutando fraco, né, para uma boa defesa do goleiro do Corinthians. O Caio Vinícius também estava ali errando algumas distribuições, depois acabou que conciliou dele ficar como um primeiro volante, o Matheus Salles distribuindo mais esse jogo pelo lado direito, e basicamente era essa jogada do Goiás. O Vinícius pegava a bola, esperava o Sávio passar e cruzava dentro da grande área, inclusive teve várias chances do Goiás assim, a própria mesma finalização do Dadá Belmonte na primeira etapa, onde o zagueiro do Corinthians corta basicamente quase ali aqui dentro do gol, né? O Cássio já tinha passado do lance, o Vinícius também naquela jogada, na minha visão, ele tinha que ter chutado pro gol, mas preferiu tocar pro Dadá Belmonte. Teve outra chance também que o Vinícius tentou pegar de esquerda de primeira, acabou chutando meio que o vento ali, né? A bola subiu sem grandes dificuldades, então o Goiás sempre criava rasteiro com o Sávio, ou até mesmo uma bola levantada no segundo pau, onde inclusive o Dadá Belmonte, né, teve um chute na trave aos 28 minutos da segunda etapa. O Corinthians levou o perigo principalmente pelo lado direito de ataque do Goiás, naquela região do Ian Souto com o Dieguinho. Nem vi como uma atuação ruim deles na primeira etapa, não. Acho que é natural, né? O time tem bons jogadores também. Lá na frente com o Roger Guedes e o Yuri Alberto, a gente naturalmente vai esperar que pelo menos umas 2, 3 chances iriam sim aparecer. Principalmente com o lateral esquerdo, o Lucas Piton. Eles fizeram algumas jogadinhas ali, o Juliano também caindo naquela região, o próprio Roger Guedes teve algumas finalizações, duas, né, que eles acabaram finalizando mal dentro da grande área, mas gostei principalmente dos dois volantes do Goiás, eles faziam muito bem esse balanço, vai pro ataque, volta e na hora de marcar também não deixa os espaços, né, encaixa muito bem a marcação, tanto com o lateral direito ali na função que fazia o Dieguinho, quanto o Sávio na lateral esquerda. Então no primeiro tempo ficou assim, faltando gol, sabe, eu até fiquei meio receoso, porque o Goiás dificilmente tem esse tanto de chances, né, o Goiás geralmente é aquele time enjoado que você enfrenta ali, tem várias chances, o Tadeu pega tudo e aí numa bola cruzada o Pedro Raul bate de primeira e acaba marcando o gol. Hoje o cenário foi diferente, mesmo assim se a gente olhar apenas a posse de bola, como eu falei pra vocês, cheguei aqui no jogo e olhei isso daqui 29%, até assustei, né? Até achei que estava errado aqui no Google, mas não, o Goiás teve pouca posse de bola, mas muita assertividade nas suas jogadas, né? Tanto é que teve ali 3, 4 chances boas para marcar o gol, é uma pena que acabou não acontecendo. Para a segunda etapa, algumas mudanças, inicialmente como eu falei para vocês, na zaga, entrou o Danilo Cardoso na vaga do Ian Souto, acho que fez uma partida boa, se a gente comparar, por exemplo, do que foi ele contra o Cuiabá, ele escorregou umas 3 vezes, né, naquele jogo, inclusive até entregou um gol lá pro Daverson, nesse jogo não, foi bem mais coerente, e voltando a atuar nesse trio de 3 zagueiros, se não tem o Maguinho na lateral direita, estava suspenso, né, o Douglas Pelé também, não sei por qual motivo, jogou antes de ontem na Copa Verde, não estava à disposição hoje, pelo menos o Jair Ventura reencontrou uma boa formação para pelo menos sair sem levar gols, né, nessa partida dentro de casa e garantir esse pontinho. Ainda mais pra frente, ficou assim um jogo bem morno, parecia que o Goiás estava satisfeito com o empate, o Corinthians também não tentava tanta coisa assim, dos jogadores, por exemplo, que entraram na segunda etapa, grande parte do Corinthians também, mais das categorias de base, entrou ali o Giovani, entrou também o Fábio Santos, né, mais experiente na segunda etapa, até deu uma boa qualidade na saída de bola. Lá na frente, por exemplo, o Guilherme Biro, né, outro jogador bom de bola aí também, o Fábio Santos, o Fagner entrou na segunda etapa, até tinha confundido ele, achei que ele tinha sido titular, mas não, né, o Cantilho também, então foram mais jogadores para pegar mais experiência, melhor dizendo, nessa partida contra o Goiás. E ficou um jogo bem morno, o Goiás voltou a assustar ali, principalmente com o Vinícius no lado esquerdo do campo, o Apodi entrou na segunda etapa também, vira e mexe, tentou uma correria, uma finalização ou outra, acabou não pegando bem, mas pelo menos tentou, não ficou aquele time acanhado, buscando o empate o tempo todo, apenas segurar o empate, né, melhor dizendo, exceto ali pelos últimos 10, 5 minutos finais, né? Mas os acréscimos, parece que o Goiás ficou meio ressentido. Eu acho que é até normal desses elencos mais baratos, né? Dentro da Série A. Independente se estiver ganhando ou perdendo, os últimos 5, 10 minutos eles abaixam muito a guarda. Foi o que aconteceu. O Corinthians até teve algumas chances. Antes disso, se eu não me engano, acho que foi o Pedro Raul. Foi uma jogada do Vinícius, que ele acabou cabeceando pro meio da grande área. A bola bateu ali na trave, acho que até o Cássio fez uma defesa. Nos melhores momentos do Globo Esporte, inclusive, não tem esse lance. Pode até deixar aqui quem que fez essa cabeçada. Então levou o perigo. Mas depois disso, depois de alguns cobranças de escanteio e muito mais, o Goiás não conseguiu mais ir lá pra frente. E o Corinthians que assustou mais inicialmente com um gol anulado, que na hora que saiu o gol, eu tinha a impressão que estava impedido, mas passou um pouquinho, parecia que realmente o Yuri Alberto passou um pouquinho do ponto, mas estava muito próximo, se eu não me engano ali, na lateral esquerda era o Hugo, né, o Hugo e o Reinaldo fazendo aquela cobertura, ainda bem que não, né, pro nosso lado, pelo menos o VAR funcionando pros dois lados. Na minha visão, depois que eu vi aqui, ainda tem que olhar direitinho, mas pra mim, eu não marcaria esse tipo de impedimento, porque a grossura, se a gente imaginar que uma linha, vamos supor, a grossura de uma linha lateral, da linha de fundo, eu acho que pelo menos essa interferência, essa diferença deveria ser considerada, por exemplo, para você dar um impedimento. Assim como foi, por exemplo, o gol do Pedro Raul legítimo contra o Atlético Goianiense, lá naquela cabeçada eles ainda conseguiram anular, então pelo menos que seguiram o mesmo critério, né? O Goiás que já estava aí se preparando, que uma hora ou outra iria ser prejudicada nesse jogo, ainda bem, e
se dependesse ali, por exemplo, de outras partidas, teria dado gol, né? Ainda bem que nesse jogo manteve esse critério. Então, nos minutos finais, teve uma bola ali na trave também, um bate e rebate do caramba. O Goiás acabou vacilando, dando um pouco de espaço, principalmente nos lados do campo. E o Jair Ventura tem que parar de fazer isso. Acho que a única coisa que eu vi de ruim hoje, o Dadá Belmonte já cansado, ele não consegue correr lá no lado esquerdo, ele pega e coloca o Dadá no lado direito para fazer a função de lateral. Isso não dá certo. No jogo contra o Cuiabá também, o gol saiu daquele lado, ele toda hora muito cansado para dar um primeiro combate, não funciona para contra-ataque, então assim, fica um peso morto. Beleza, o elenco é ruim, beleza, tudo bem, tem jogadores limitados ali no banco de reservas também, mas vamos tentar uma solução um pouco mais criativa, porque se ficar colocando o Dadá Belmonte na lateral direita toda vez, hoje ainda pelo menos teve 3 zagueiros, deu para cobrir bem, mas as chances principalmente saem daquele lado, porque tanto ele quanto o Hugo também, eles não fazem questão nenhuma de bloquear os cruzamentos, e a gente sabe, né, que no Brasil, deixa pro zagueirão ali aquele bate-rebate, o Goiás com o Caio Vinícius e o Danilo Cardoso na zaga, né, o coração vai quase que na garganta, mas pelo menos deu para segurar esse ponto, que assim, acho que foi justo. Se a gente imaginar o que foi a partida, o Goiás jogou até bem, no geral, o Corinthians tem melhores jogadores, até teve algumas jogadas mais bem trabalhadas, essas outras boas oportunidades nos minutos finais, e uma pontuação também que agora, já tinha falado para vocês, né, venceu o Cuiabá, eu já descartei qualquer possibilidade de rebaixamento, agora com mais um ponto, diante do América Mineiro, e agora esse empate novamente diante o Corinthians, né, dentro da Serrinha por 0-0, basicamente o Goiás já consolidando, inclusive, a sua classificação para a Copa Sul-Americana. Uma vitória já praticamente poderia cravar. Esse empate ainda, pelo menos a gente fazer mais um pontinho, né, contra o Juventude dentro de casa. É possível, né, se o Goiás perder para o Juventude, não duvidaria, mas assim, acho que dá para pelo menos pontuar. E o Goiás também é danado, né? A gente vai ter aí tanto o Atlético Paranaense, o Fluminense também fora de casa. Eu acho que o Goiás, um desses jogos, ele vai sim ganhar. E o São Paulo, que geralmente o Goiás sempre ganha, né, do São Paulo nesses últimos jogos no Campeonato Brasileiro. Se dependendo também, acho que possivelmente vai brigar pela Copa Libertadores nas rodadas finais. Mas assim, eu vejo o Goiás pelo menos fazendo 3 pontos, né, nesses últimos 4 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Em relação à partida, antes da gente entrar na tabela, vamos falar sobre a posse de bola. Os cartões, né, inicialmente o Lucas Alter, o Ian Souto também, e do segundo tempo, ninguém que entrou, nenhum levou cartão amarelo. Então o Goiás pelo menos mais tranquilo nessa partida dentro de casa. Das estatísticas em geral, o Goiás fez 12 chutes no total, apenas 3 em direção ao gol, mas foram 2 na trave, né? 2, melhor dizendo, foram na trave, então assim, não considera chute em direção ao gol. O Corinthians teve 21, não sei onde foi esses 21 deles, porque sinceramente não teve tanto perigo. 2 em direção ao gol e teve aquela bola na trave também nos minutos finais. Posse de bola, 29% para o Goiás, 71% para o Corinthians, um absurdo, o jogo foi completamente franco, né? Os dois lados atacando bem. Passes do Goiás só tocou 237 contra 609 do Corinthians, isso é um absurdo, né? E aí pro cara que acostumou a jogar FIFA e ver o Guardiola, né, ele vai olhar isso aqui e falar, nossa, o Corinthians deu uma aula, né? Não, foi um jogo muito equilibrado. O Goiás, se fosse para ter um vencedor, o Goiás até merecia mais, tirando aqueles acréscimos ali maluco, né? O Goiás até jogou bem melhor e assim, não significa, né, essas quantidades. Por exemplo, precisão de passes, né? O Goiás teve apenas 67%, o que é completamente natural se a gente imaginar esse jogo de transição direta. O Corinthians teve 86%. Faltas 11 para cada lado, cartão amarelo 2 para o Goiás, né? 3 para o Corinthians, nenhum vermelho, e escanteios 2 para o Goiás e outros 4 para a equipe paulista. Um bom resultado, se a gente imaginar, o Goiás não perdeu para nenhum desses dos líderes ali, né, dentro de casa. O Goiás empatou com o Palmeiras, perdeu para o Internacional, empatou com o Flamengo, perdeu para o Fluminense. Do resto, empatou ou ganhou todos, né? Empate contra o Corinthians, vitória diante do Atlético Paranaense, empate contra o Atlético Mineiro, tem agora o São Paulo, né, o 8º colocado na última rodada. Então assim, fazendo uma boa campanha, principalmente dentro de casa. O Goiás não vence todos, o que a gente é completamente natural, o elenco que tem essa característica de ser um jogo mais reativo, mas pelo menos já tem essa pontuação bem aceitável e abrindo 8 pontos, né, para o Coritiba, que é o 15º colocado, o primeiro fora da classificação para a Copa Sul-Americana. O Coritiba que vai ter uma sequência também difícil, mas é em casa, contra o Corinthians e o Flamengo, não sei se é exatamente nessa ordem, e depois contra o Juventude fora e o Cuiabá também lá no Mato Grosso na última rodada. Então não vejo o Coritiba fazendo, no máximo mesmo, se estourar a boca do balão, 7 pontos, né? Então o Goiás já tem 8, tranquilo, encaminhado já essa classificação para a Sul-Americana. E vamos sonhar agora, por que não? Ficar entre os 10 primeiros, né? Seria algo legal aí. O Botafogo tem 47, o Goiás tem 43. O Goiás tem um jogo contra o Juventude, né? Na teoria seria extra, mas se a gente imaginar que o Goiás não dá para cravar nenhum tipo de vitória. Mas assim, 4 pontos ali dá pra gente tentar buscar e ficar ali naquela primeira parte da tabela. Copa Libertadores ainda é um pouco longe, né? Tem o São Paulo, que na teoria seria um jogo direto, mas são 7 pontos, né? Você tirar 7 pontos
com 4 jogos apenas enfrentando Fluminense e Atlético Paranaense fora, é um pouquinho complicado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários, o que você enxergou dessa partida, né? Apenas fazendo esse resumo aqui. Como eu falei, assistindo o jogo em casa é um pouco mais tranquilo, eu que fiquei basicamente fora de Goiânia esse ano todo, então a todos os jogos assisti tranquilo no computador, no sofá, é muito mais fácil para você observar, né, cada uma das jogadas. Se você viu algo diferente, o que poderia mudar também para esse próximo jogo, que já acontece na próxima quarta-feira, né, contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, é um jogo às 4 horas da tarde ainda na quarta-feira, parecendo final de semana, mas não na quarta-feira, e no sábado contra o Juventude, a tendência é que esse jogo seja às 7 horas da noite, caso a CBF não tenha nenhuma alteração, né. Quero saber a sua visão, quem que você acha que jogou bem, quem foi mal, enfim, qual a sua avaliação desse empate na Serrense, se poderia ter buscado, por exemplo, uma vitória, né, e já sonhar aí, por que não, né, com algo a mais, mas segundo a UFMG, a chance dele de rebaixamento com 43 pontos, né, era praticamente zero, então o Goiás aí basicamente consolidando a sua permanência definitiva, ainda matematicamente não, né, porque o Ceará ainda tem 34 pontos, 9 pontos, faltando 4 jogos com os times que têm aproveitamento de 33 pontos, convenhamos, né, não vamos ser tão pessimistas assim de imaginar algo mais perigoso para o Goiás nessa reta final de ano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aí no nosso canal e ativar as notificações, né? Sempre a gente gravando os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Esse saindo um pouquinho mais tarde, porque não deu pra mim gravar lá, né? Ainda tendo que fazer aqui as gravações, mas sempre com os vídeos aqui falando que foi o jogo, enfim, pode deixar a sua visão aqui. E o nosso apoiador do canal, a Sorte Golbet, vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!